Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz. Bom, dando sequência ao nosso seminário sobre deuses astronautas, né? Agora mesmo na TV Bandeirantes aí passou uma reportagem que a estação orbital filmou 5 objetos voando na órbita da Terra e não são satélites Starlink não, tá? Entendeu? Os Starlinks estão muito mais altos. Esse está na órbita polar, está na órbita filmar na Antártica, perto da aurora boreal. Tá? Ok? Então você vê, está aparecendo muita coisa, eles estão liberando. Entendeu? O problema é que eles estão liberando. O que eles querem com isso? Né? Porque antigamente nada ligado a extraterrestre ou objeto ligado era liberado. Né? E foram os russos agora que liberaram, não foram nem os americanos. Você vê que interessante? A Marinha Americana libera. Aí vem os russos, agora eu libero também. Entendeu? Fica aquela briga, aquela guerra fria, entendeu? Se vocês sabem, eu também sei. Se vocês têm, eu também tenho. Entendeu como é que funciona a coisa? Muito bem. Bom, na nossa última aula do nosso seminário enrolei tudo aqui. Sobre o nosso seminário sobre deuses astronautas, nós vamos falar sobre o papel dos avatares ao longo da história. Quem foram os avatares? Seriam os avatares extraterrestres enviados até nós para fazer uma grande revolução no pensamento humano e dar diretrizes espirituais para a nossa humanidade? Muito bem, vamos lá. Então, qual é o conceito, né, de um avatar e o que vem a ser manifestação avatárica? Veja bem, é muito importante que vocês entendam que na Índia ou no Oriente, né, o conceito da palavra avatar é uma palavra sânscrita também. Tá? E o que significa manifestação avatárica? Eles não falam o avatar, mas uma manifestação avatárica. Tá? Por exemplo, vamos pegar Jesus. Jesus era uma criança praticamente normal, né, um pouco mais excepcional do que as outras, mais inteligente e tal. Buda. Siddhartha Gautama Buda era uma pessoa normal, casou, era um príncipe, viveu numa sociedade normal, até que depois, né, foi buscar a verdade. E aí ele encontra e chega o momento da sua manifestação avatárica, que se chama iluminação. Né? É interessante que nessas tradições esotéricas, Buda, isso muito antes de Jesus, Buda medita durante 40 dias e 40 noites embaixo de uma árvore, para depois iluminar-se. E Jesus vai jejuar por 40 dias e 40 noites no deserto. Aí ele volta, vamos assim dizer, para cumprir a sua missão, iluminado, vamos assim dizer. Né? O que acontece neste momento de iluminação? O que é uma iluminação? E o que vem a ser manifestação avatárica? Muito bem, vamos lá. O que eu vou falar hoje para vocês, raramente as pessoas falam por aí. Não tem, é novidade também, tá? São revelações novas. Então veja bem. Eu vou colocar aqui assim, ó, a Terra, no nosso caso. Eu vou colocar os planos. Vamos supor que o plano superior, nós temos aqui um ser avançado. Eu não vou dizer que ser é este. É um ser avançado. Ele está na esfera dos ascensionados e da transição interestelar. Então, esse ser tanto pode ser um ascensionado, quanto pode ser um do comando Astar, ou seja, da federação. Um espírito da federação. Ou seja, para todos os efeitos, um ET. Uma pessoa que nunca encarnou aqui, vamos por assim. Ele nunca encarnou na Terra. Tá? E aqui nós temos, né,
a humanidade vivendo uma experiência planetária. Tá? Na antiguidade não havia globalização. Não existia, ou seja, os países, os povos eram muitos, viviam etnicamente ali. Então são hordas de espíritos, era assim, ó, chegavam hordas de espíritos de vários locais da galáxia, né? E quando eles chegavam na cidade astral aqui, eles eram separados. Tá? Eles eram separados e em épocas diferentes, eles encarnavam em regiões geográficas diferentes do planeta. Então, vamos supor que essa aqui é uma horda que vai encarnar na China. Ok? Essa aqui é uma horda de espíritos que vai encarnar na Índia. Essa é uma horda de espíritos que vai encarnar no Oriente Médio. Tá? Essa é uma horda de espíritos que vai encarnar nas Américas. Isso eu estou falando há 2, 3 mil anos atrás. Ok? Então é muito importante. Então, quando esse espírito aqui morria, ele retornava para cá. Eles não se misturavam aqui. E não se misturavam aqui também. Tá? Eles não tinham contato direto. Era muito difícil as comunicações, as viagens, as interações. Vocês têm que entender que a primeira interação com o Oriente, com a China, do Ocidente, só vai acontecer em 1400. 1400, 1200 e pouco, certo? É muito tempo depois. Quanto tempo a China não ficou isolada? Ju, vai lá, faz o favor. Pede pro meu irmão pegar esse gato. Senão eu não vou conseguir dar aula aqui hoje. Ai, ai. Ai, ai. Bom, vocês entenderam então? Então, as hordas tinham umas etnias que eram coordenadas à sua encarnação aqui. É como se fosse usar o mesmo planeta para experiências em níveis diferentes, porque cada horda tinha um grau espiritual diferente, tinha um grau evolucional diferente, tá? Então, o plano superior coordenava essas hordas independentemente uma das outras, tá? Se o plano superior resolvesse enviar algum conhecimento para essa horda, não enviava para essa. Não enviava para essa, sabe? Estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos supor, a China, por exemplo, na antiguidade, ela conheceu um nível de medicina, que é a acupuntura, que nenhum outro povo no mundo recebeu esse conhecimento alto. Por quê? Por que os judeus não conheciam a acupuntura? Por que os avatares eles ensinaram? Vocês estão entendendo que coisa interessante? Por exemplo, só os hindus conhecem os 7 chakras. Nenhum outro povo da Terra conhece os 7 chakras. Não existe nenhuma outra literatura no mundo que fala dos 7 chakras na antiguidade. Vocês estão entendendo? Então, os povos não recebiam os mesmos níveis de conhecimento do alto, né? Então, por isso, é muito importante que vocês entendam que as regras para cada povo eram totalmente diferentes umas das outras, tá? Devido ao nível da experiência que cada horda de espíritos que vinham de fora e eram isoladas, viviam no mesmo planeta, mas eram isoladas entre si. Tá ok? Muito bem. Então, vamos supor que este povo tinha um comando. Eu vou desenhar aqui uma coisa para vocês entenderem. Este grupo tinha um comando espiritual, esse tinha outro, esse tinha outro e esse tinha outro. Claro que todos esses têm que responder ao comando Astar, que está lá em cima. Tá? Ok? Muito bem. Então, de tempos em tempos,
tempos em tempos, como a superfície da Terra, o projeto Terra na antiguidade era muita, as trevas eram profundas. E o karma era muito denso, muito pesado. Então, o karma era muito pesado. Era difícil uma pessoa naquela época ascensionar ou iluminar-se, ou transcender-se. Era muito difícil. Primeiro, o conhecimento, como vai chegar às pessoas. Não tinha livro. Tá? Se tivesse livro, era escrito à mão. Quantos você podia distribuir? Antes da Bíblia de Gutenberg, que foi impressa, a primeira Bíblia impressa, demorava-se 2 anos para se redigir uma Bíblia à mão, fazer uma cópia, nos mosteiros. Vocês sabiam disso? Hã? Uma. Uma. Claro que depois que o Gutenberg fez a máquina da imprensa, né, inventou a imprensa, se fazia Bíblia que nem a rodo. Foi o que mais vendia. Como é que as pessoas poderiam estudar? Né? Lá no Egito, aqueles pergaminhos, né? Quem tinha acesso aos pergaminhos? Só a classe mais alta, o povo, meu filho. Completamente ignorante. Servia só de bucha para canhão. Soldado para guerra, trabalhar nos campos, na lavoura, sustentar a elite. Era assim que funcionava a coisa. Então, as trevas eram muito grandes. A ordem social era muito egocêntrica, guerra, líder, poder. Então, o que acontecia? Espíritos que deveriam passar por 5, 6, 7, 10 encarnações e ir embora da Terra, não conseguiam essa libertação. Eles não conseguiam porque geravam muito karma em cada vida que eles encarnavam. Ficava cada vez mais denso. E a lei é dura, ela é rígida. Você colhe, você planta o que você colhe. Então, o comando superior, ele resolve enviar avatares ao planeta. Enviar conhecimento no meio das trevas. Mas não é nenhum conhecimento tecnológico, científico e tal. Em alguns casos, né, você vai ter um conhecimento mais esotérico, mais profundo, né? No caso da China, tem um conhecimento de medicina para aliviar o sofrimento da humanidade. Mas tinha que ser com ferramentas da época, né? Porque os caras não tinham microscópio, não sabia que era uma bactéria, não sabia que era nada disso. Não tem tecnologia. Então, só as agulhas eles tinham. Então, olha só que louco, né? Eu tinha que dar uma medicina para aquele povo, que aquele povo primitivo podia usar, que eles não têm máquina, não tem tecnologia, não tem, né? Nada, eles não podem examinar um sangue, não sabe o que é isso, né? Nem transfusão de sangue podia ser feito, né? Porque você matava a pessoa. Você sabia que antes os negros tentavam fazer transfusão de sangue e matavam o indivíduo? Hã? Porque eles não sabiam fazer o teste de fator RH tipo A, B, o sangue. Misturava, botava um sangue tipo A num cara que é O positivo, matava o bicho na hora. De vez em quando dava certo. Você fala, porra, de vez em quando deu certo. Porque, claro, você tem 4 chances, né? Mais o fator RH de cada um, né? Você tem 10 por 1 para acertar. Ai, ai. É como jogar um dado de 8 lados, né? 2 vezes e cair certinho igual. Né? Porque você tem que tem que ser positivo ou negativo. Então você tem 4 tipos sanguíneos, né? Certo? Então, né? E você tem 2 fatores RH, positivo ou negativo. Então essas 2 coisas tem que combinar. Né? Então praticamente você tem que ter, né? Combinar 4 fatores mais 2. Então é uma análise combinatória aí que dá uma probabilidade de você matar o cara meio alta. Ou seja, 1 em 10. Vou avaliar 1 em 10. Na verdade é 1 em 8, tá? 1 em 6, né? Uma chance em 6 de você acertar. Tá?
Você tem 2 fatores para ainda, né, ajeitar na coisa ali. Bom, então o comando Astar, ele resolve interferir. Mas não se esqueçam que o comando Astar é um comando extraterrestre. Tá? Toda a vida aqui na Terra é coordenada por um comando extraterrestre, por um comando da Federação. Ela comanda o Projeto Terra. Todos os espíritos que vêm à Terra para viver uma experiência são espíritos extraterrestres. Essa é o que os caras não sabem aí. É o que o pessoal da ufologia que você não sabe. Eles não abordam por esse lado. Né? Eles não vão entender nunca o papel de um avatar porque eles não abordam por esse lado. Né? Bom, então vamos lá. Então, cada povo, então, vai receber em determinadas épocas, em determinados momentos, uma intervenção superior. Tá? O envio de um avatar. Tá ok? Muito bem. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona uma manifestação avatárica com a que um ser superior desce. Não é igual nós, não. É diferente. Tá? Muito bem. Lá vamos nós. Bom. Eu preciso escolher uma época. Eu preciso escolher uma família. Né? Eu preciso escolher um corpo lá embaixo. Tá? Escolher um corpo. Então, vamos supor, vamos analisar só por cima assim, a encarnação de Jesus, para vocês terem uma ideia. Para com o Buda, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Os outros avatares. Tá? Então, eu vou pegar aqui a consciência. Essa bola vai simbolizar a consciência do avatar. Antes de encarnar. Antes de encarnar. Está lá no espaço. Alright? Ele está vivendo aqui. Ok? Tudo bem. Aí, feito o projeto, o Pronancial faz todo o projeto, toda uma preparação, data, lugar, e escolhe a família e gera-se um corpo lá. Esse corpo gerado, ele não vai ser comum. Tá? Os espíritos já vão descer e já vão fazer algumas modificações dele. Tá? Não é preciso nascer de uma virgem, não. Tá? Isso é bobagem. Tá? É só, mas que eles até poderiam implantar um óvulo, um gene ali. Certo? Eles poderiam chegar, tá dormindo lá, vai lá os ETs, está todo mundo dormindo, ele implanta um óvulo especial dentro da mulher, já fecundado. Ela começa a ficar grávida, sabe? É o que eles querem falar com a Maria. A Maria era virgem. Né? Isso pode ser feito se eles quiserem. É uma coisa muito simples para eles. Tá? Muito simples. Mas não é preciso. Eles podem fazer a modificação genética durante a gestação. Tá? Entendeu? Não vão chamar o José de corno, tá coitado. Né? Não pode.